Um dos heróis mais populares e poderosos da DC é o Monstro do Pântano, mas quem não acompanha os quadrinhos pode não saber que ele é parte de uma série de parlamentos, todos influentes e necessários para a vida no universo igual a ele, e são esses que vamos ver no vídeo de hoje. O Parlamento das Árvores é com certeza o principal e mais poderoso de todos, ou pelo menos aquele que sempre se sobressai. Essa é a força elemental que governa toda a vida vegetal no universo da DC, abrangendo árvores, flores, algas, musgos e qualquer forma de vida floral. Assim como todos os próximos, é uma consciência coletiva formada por antigos avatares vegetais que, após completarem seus ciclos como protetores, se unem na dimensão chamada de O Verde. O principal avatar é Alec Holland, que depois de se unir ao Verde, tomou o posto de Monstro do Pântano. O Parlamento foi fundado há cerca de 450 milhões de anos por Yggdrasil, o primeiro elemental vegetal, sendo o verde um dos elementais mais antigos. Os avatares do verde possuem habilidades derivadas da vida vegetal, permitindo manipular plantas, se fundir com a natureza e acessar a força vital da biosfera. Esses poderes são extremamente versáteis, permitindo coisas como moldar plantas de madeira para formar itens específicos, como asas, garras, mãos gigantes, lanças e por aí vai. Eles também podem acelerar o crescimento de florestas inteiras ou restaurar ecossistemas devastados e lançar sua consciência para outras plantas, refazendo seu corpo em outro lugar. E apesar de serem feitos de plantas, são extremamente resistentes, como Alec, que já demonstrou aguentar a rajada de calor do Superman sem se desfazer. Na verdade, eu poderia passar o dia todo explicando como o Monstro do Pântano é poderoso. Coisas como se unir a toda uma montanha, viajar entre universos, viajar no tempo, segurar realidades inteiras e bater de frente com entidades cósmicas estão na sua galeria extensa de feitos. Mas vale mencionar que ele não é o único personagem ligado ao verde. Já foram mostrados personagens que podem acessar parcelas dessa força mesmo não sendo avatares, mas os poderes desses personagens são bem limitados, como lançar rajadas de energia verde, abrir portais ou controlar poucas plantas. O Parlamento da Carne é muito mais conhecido pelo nome de Vermelho e a força elemental que governa toda a vida animal, abrangendo mamíferos, aves, répteis, anfíbios, insetos e qualquer outra forma de fauna. Ele garante a sobrevivência das espécies e o equilíbrio dos ecossistemas, regido por uma consciência coletiva de antigos avatares, conhecidos como totens, que representam arquétipos animais. Apesar de que quando surgiram entraram em guerra, o Vermelho mantém uma aliança próxima com o Verde, já que plantas e animais dependem mutuamente para sobreviver. Quanto aos avatares e poderes, é um pouco difícil listar, já que o Vermelho conta com uma quantidade generosa de personagens e formas diferentes de usar o poder. Os principais com certeza são o Homem-Animal, o Mutano e a Vixen, onde cada um deles tem poderes relacionados a animais, mas que agem de formas diferentes. O Mutano pode se transformar em todos os tipos de animais, isso desde mitológicos, animais comuns, alienígenas, místicos ou o que ele quiser imaginar. Ele também pode se transformar em um animal comum, mas com um tamanho maior que o original, pode criar formas híbridas e até mesmo divindades animais. Já a Vixen consegue seus poderes a partir de um totem, um amuleto que concede a habilidade de acessar e canalizar as características e instintos de qualquer animal. O Tanto Totem foi criado pelo lendário herói africano Anansi, o deus-aranha da mitologia Akan, conhecido pela sua astúcia e sabedoria. Ela não se transforma como um mutano, mas caso ela decida ter as habilidades de um elefante, vai ficar super forte, ao mesmo tempo que pode voar se pegar as habilidades de uma águia, se regenerar como um réptil e por aí vai. Já o Homem-Animal é tudo isso e mais um pouco. O cara é o garoto propaganda do Vermelho e sua ligação é mais profunda que os outros dois. Ele pode pegar as características sem se transformar como a Vixen e pode se transformar parcialmente como Mutano, também conseguindo criar formas híbridas. Ele também pode transferir a sua mente para animais vivos de qualquer tipo, usando seus corpos o quanto ele quiser. Ele ainda pode usar energias primordiais para criar um novo universo, e é mais um que eu poderia passar o dia listando poderes, mas eu tenho que avançar na lista. Em terceiro eu coloquei o Parlamento das Ondas. Esse parlamento também é conhecido como Claro ou Azul, podendo ser chamado de formas diferentes dependendo da história. Esse parlamento representa todos os aspectos líquidos da natureza, incluindo oceanos, rios, chuvas e os organismos que habitam esses ambientes, como peixes, corais e outras formas de vida marinha. Ele é essencial para o equilíbrio global, já que a água conecta todos os outros reinos elementais, influenciando o clima, a fertilidade do solo e a vida animal. Personagens aquáticos como Aquaman e a sua esposa Mera podem acessar poderes do Claro, mas geralmente não são tratados como avatares. Os avatares podem manipular água em todas suas formas, criando ondas, correntes, redemoinhos ou jatos de alta pressão. Eles podem controlar grandes volumes de água, como redirecionar rios, invocar tsunamis ou manipular quantidades menores com precisão, como extrair umidade do ar. Eles também têm a habilidade de se comunicar e comandar criaturas marinhas, como peixes, cetáceos, corais e até mesmo micro-organismos aquáticos. O que é muito parecido com o poder do Aquaman, que apesar de não ser um avatar, reflete a influência do Parlamento Azul. Eles podem influenciar fenômenos climáticos relacionados à água, como chuvas, tempestades ou neblina. Essa habilidade permite que alterem condições locais, como inundar áreas secas ou dissipar tempestades. Além disso, podem assumir formas líquidas ou semi-líquidas, tornando-se intangíveis
invisíveis ou fluindo como água para evitar ataques. Eles também podem respirar debaixo d'água, resistir a pressões extremas e se mover rapidamente em ambientes aquáticos. Já o Parlamento dos Vapores é a força elemental que governa o ar, os ventos e todos os elementos gasosos ou aerotransportados. Também é uma consciência coletiva formada por antigos avatares do ar que, após completarem os seus ciclos como protetores, se unem à dimensão chamada de O Branco. Esse que é um reino etéreo descrito como intangível e regido por leis menos rígidas que a de outros parlamentos. Esse parlamento supervisiona a circulação do ar e a dinâmica atmosférica do universo, mas é bem pouco explorado como alguns aqui na lista. Em teoria, os avatares podem manipular o ar e os ventos, criando rajadas, tornados, correntes de ar ou vácuos. Podem influenciar condições climáticas como convocar tempestades, manipular neblina ou alterar a temperatura do ar, além de criação de nuvens tóxicas, dispersão de poluentes ou purificação do ar, que é o papel dos avatares no fim das contas. Eu confesso que não achei muita coisa relacionada a eles, só uma breve aparição em uma HQ de 1982, então não tem muito o que comentar. E o mesmo vale pro próximo parlamento, que é o Parlamento das Chamas, onde infelizmente nunca foi muito bem abordado dentro dos quadrinhos da DC. É o parlamento que obviamente rege o fogo, junto com o calor, a energia flamejante e a transformação. Diferentemente de outros parlamentos mais detalhados, como o verde ou cinza, o Parlamento das Chamas não possui um nome específico para sua dimensão, muitas vezes sendo chamado de Reino do Fogo. É reconhecido como uma consciência coletiva composta por antigos avatares do fogo, que após completarem seus ciclos como protetores ou agentes dessa força elemental, se unem em uma mente compartilhada. E muito provavelmente é isso que vai acontecer com o nuclear, já que por um bom tempo ele foi avatar dessa força. O parlamento representa o elemento do fogo em sua essência primordial, abrangendo desde chamas naturais até manifestações energéticas mais abstratas, como explosões ou radiação térmica, e desempenha um papel crucial no equilíbrio das forças elementais que sustentam o universo. O Parlamento das Chamas simboliza tanto a criação quanto a destruição, mostrando o papel ambíguo do fogo como uma força que pode purificar ou devastar. E continuando com parlamentos pouco explorados, o Parlamento das Pedras, também conhecido como Parlamento da Fusão, consegue ser ainda menos explorado que o Parlamento das Chamas. É a força elemental que governa a Terra em sua forma mais sólida, como rochas, solo e minerais. Representa a estabilidade e a estrutura física do planeta, conectando todos os elementos associados a esses aspectos. Assim como outros parlamentos, ele é uma consciência coletiva formada por antigos avatares de Terra que, após os seus ciclos, se unem em uma mente compartilhada na dimensão chamada de A Fusão. Um dos avatares associados a ele é Solomon Grundy, considerado um elemental falho da Terra devido à sua criação corrompida, ligada à morte e à magia sombria, em vez de uma conexão pura com as pedras. Inclusive, por conta dessa corrupção que ele teve na sua criação, ele passou a ser mais associado ao Parlamento da Decadência até ser oficializado como membro desse parlamento. Mas enfim, o Parlamento das Pedras raramente aparece em detalhes nas histórias, mas a sua existência reforça a ideia de que todos os aspectos da natureza, incluindo a Terra sólida, possuem uma inteligência coletiva. Bom, e indo para um bem mais destacado agora, o já mencionado Parlamento da Decadência. Esse parlamento também é conhecido no universo da DC como O Preto, ou Parlamento da Podridão, e é a força elemental que rege a morte, a decomposição e a entropia. Ele representa o ciclo natural de deteriorização, onde a vida retorna ao estado de matéria inerte, abrangendo tudo o que está associado à podridão, como fungos decompositores, cadáveres e processos de decadência. Esse parlamento é uma consciência coletiva formada por antigos avatares que, após os seus ciclos, se unem na dimensão chamada de O Preto. E esse é um parlamento que é uma entidade de equilíbrio ambíguo, já que, embora a decomposição seja uma parte natural do ciclo da vida, o preto muitas vezes age como uma força destrutiva. Várias vezes é visto ele tentando dominar outras forças elementais, desequilibrando a harmonia da natureza e entrando em conflito geralmente com o verde e com o vermelho. Os dois principais avatares foram Ental Arcane, vilão do Monstro do Pântano, e Abigail Arcane, que tinha um relacionamento com o personagem. Nas HQs, especialmente nas sagas escritas pelo Alan Moore e Scott Snyder, o preto é retratado como uma força existencial, onde tenta consumir o verde e o vermelho, transformando o mundo em um pesadelo de decadência. Apesar da sua natureza sombria, o parlamento é necessário para o ciclo da vida, pois sem a decomposição, a renovação da vida seria impossível. Os poderes variam de acordo para cada avatar, mas no geral eles podem acelerar ou controlar processos de decomposição em organismos vivos ou matéria orgânica, o que inclui transformar tecidos vivos em matéria apodrecida, desintegrar corpos ou espalhar infecções fúngicas e bacterianas letais. Eles também contam com a habilidade de controlar ou reanimar cadáveres e entidades associadas à morte. Isso inclui zumbis, esqueletos ou outras formas de vida corrompida. Podem corromper outros elementos, possuem imortalidade, conexão com a dimensão do preto, criar clones, manipular os próprios corpos, podem instigar medos e corromper mentes. E por fim, o preto concede aos seus avatares a capacidade de manipular energia associada à entropia, que pode se manifestar como rajadas destrutivas ou campos que enfraquecem a vitalidade de seres vivos próximos. Essa energia é tão poderosa que pode desintegrar matéria ou acelerar o envelhecimento dos seus alvos. Já o Parlamento do Cinza é a força elemental que governa a vida fúngica no universo da DC, abrangendo fungos, bolores e outros organismos relacionados. O cinza surgiu como uma força elemental paralela ao verde, com uma história marcada por conflitos territoriais. Isso porque fungos e plantas competem por recursos
recurso na natureza. No passado, o parlamento foi liderado por Mantango, uma figura agressiva que buscava dominar outras forças elementais. Esse parlamento é essencial para processos ecológicos, como a decomposição de matéria orgânica, mas a sua expansão desenfreada pode sufocar a vida vegetal e animal. Avatares podem criar, controlar e moldar fungos e bolores em larga escala, usando eles para criar estruturas, armas ou até mesmo corpos temporários. Alec, quando temporariamente foi Avatar do Cinza, destruiu toda uma instalação militar utilizando desse poder. Também podem usar essa habilidade para sufocar florestas, transformando ecossistemas inteiros em domínios do cinza. Os avatares podem liberar esporos tóxicos ou alucinógenos capazes de infectar seres vivos, causar doenças ou manipular mentes. Isso usando fungos parasitas, o que permite que manipulem plantas, animais ou até humanos, os transformando em agentes do cinza. Em alguns casos, esporos podem ser usados para comunicação ou para espalhar a influência do parlamento, conectando organismos a uma rede fúngica. Como os fungos são extremamente resilientes, avatares do cinza possuem alta capacidade de regeneração, reconstruindo seus corpos a partir de pequenas porções de matéria. O Parlamento do Ritmo, também chamado de Cálculo, é um dos mais novos a surgirem e deu as caras nos 952. Após surgirem e desenvolverem consciência, eles enviaram um de seus membros para negociar com Alec Holland, o monstro do pântano. Eles queriam tomar o controle do verde para administrarem o verde com mais eficiência, mas obviamente foram rejeitados. Depois de um tempo, eles se uniram a uma antiga avatar do verde, fazendo dela a general das máquinas para lutarem contra o monstro do pântano. Ela se rebatizou de Rainha das Máquinas e procurou outros membros de outros reinos que odiavam Alec Holland para ajudar na guerra que se aproximava entre o verde e o metal. Resumo da ópera: no final todo mundo foi derrotado e o monstro do pântano decidiu poupar o Parlamento do Ritmo, mas com a condição que se eles saíssem da linha de novo, iria matá-lo definitivamente. Quanto a seus poderes, o Parlamento e seus membros podem controlar todas as máquinas ao seu redor, bem como criar robôs para atuarem como soldados, cada um com mais diversos tipos de armas como lança-chamas, garras de metal e lasers. A Rainha das Máquinas foi capaz de criar uma armadura do zero para a líder do Parlamento Cinza e juntas do antigo líder do Preto criaram uma criatura monstruosa gigante para lutar com Alec. Curiosamente, já foi mostrado que seres ligados a máquinas fazem parte desse parlamento, como Cyborg e o Superman Cyborg, mas nunca passou de uma citação. Continuando, o Parlamento Dividido é a força elemental que governa a vida microscópica no universo da DC, abrangendo organismos como bactérias, amebas, vírus e outros micro-organismos. Esse parlamento representa os menores blocos de vida, essenciais para os ecossistemas, mas muitas vezes invisíveis a olho nu. O Dividido é responsável por manter o equilíbrio dos micro-organismos que sustentam a vida na Terra, como aqueles envolvidos na decomposição, fixação de nitrogênio ou simbiontes de outros seres vivos. A sua influência é extremamente sutil, mas é crucial, pois os micro-organismos afetam todos os outros reinos da natureza, desde a fertilidade do solo, que é ligada ao verde, até a saúde dos animais, que é ligada ao vermelho. Diferentemente dos demais, nunca foi mostrado um avatar do Parlamento Dividido. O próprio parlamento é raramente mencionado, mas eles têm o poder de controlar bactérias, vírus, amebas ou outros micro-organismos, os direcionando para realizar tarefas específicas como decompor matéria orgânica, infectar alvos ou tomar colônias invisíveis. Essa habilidade permitiria alterar ambientes em nível celular, como tornar solos mais férteis ou envenenar organismos específicos. Em teoria, eles podem induzir ou curar infecções, manipulando patógenos microscópicos. Também podem alterar a biologia de seres vivos em nível celular, manipulando organismos para acelerar os processos como regeneração, mutação ou deteriorização. Houve uma única ocasião nas HQs onde o parlamento perdeu o controle e foi um Deus nos acuda em todo o planeta Terra, mas infelizmente são raros os momentos que eles aparecem. E para finalizar, em 11º, tem o Parlamento dos Mundos. Esse que é composto por literalmente mundos, planetas inteiros dentro do universo, mas só aqueles mundos que a vida se desenvolveu fazem parte, então planetas como Vênus ou Mercúrio ficam de fora. Lembrando que Marte é um planeta que já teve vida na DC, então também faz parte do parlamento e apareceu na edição 171 da HQ do Monstro do Pântano de 1982. Bom, pra falar a verdade, quase todos os apresentados aqui aparecem nessa HQ do personagem, só um ou outro que não. Mas enfim, além de desenvolverem vida, os planetas também desenvolveram algo semelhante à senciência, ou algo parecido com uma alma. A conexão entre um planeta ter um espírito e ser capaz de desenvolver vida é desconhecido, mas pode existir. Esse parlamento apareceu quando o Monstro do Pântano se uniu totalmente à Terra, se tornando o planeta em si. Outros além dele e Marte apareceram também, mas não foram nomeados e apenas pelas cores é impossível deduzir quais são. E é infelizmente apenas isso que eu encontrei acerca desse parlamento, sendo eles que fecham o vídeo de hoje. Então se gostou, deixa o like aí embaixo e me fala qual desses parlamentos você mais gostou. Não se esqueça de mandar para aquele seu amigo que não entende nada dos quadrinhos da DC. Valeu e até a próxima.